Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PCDF, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: acerca de hardware e software, julgue o item subsequente. A memória RAM é utilizada para carregamento do software que é executado por meio de um computador. Certo ou errado, pessoal? Será que essa afirmativa sobre a memória RAM está de fato correta? Vem comigo e vamos verificar isso no passo a passo. Quando a gente fala da memória RAM, e aí eu mostro na tela para vocês um pente, um módulo de memória RAM que a gente coloca lá no computador, essa memória RAM ela tem esse nome que vem de Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório, que é o nome que se dá para a memória RAM. Pois bem, o que é importante saber sobre ela? Primeiro que ela é uma memória volátil, isto é, ela perde os dados na ausência de energia elétrica, ela tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado, portanto ela só mantém os dados armazenados enquanto o computador está ligado, enquanto o computador consegue fornecer energia elétrica para esta memória. Outro ponto muito relevante nas provas é que a memória RAM é conhecida por ser uma memória de leitura e escrita. Ela aceita tanto a leitura dos dados que lá estão armazenados ou a gravação, isto é, a escrita dos dados. Agora, um detalhe, existem outras memórias, como por exemplo a memória ROM, é uma memória somente de leitura, mas a memória RAM é de leitura e escrita. Bem, ela é tradicionalmente conhecida, a memória RAM, como a memória principal do computador. E alguém poderia me perguntar, professor, essa memória RAM se acha a memória principal do computador? Não, é que ela é a memória principal porque ela é a responsável por armazenar os dados que estão em processamento, isto é, que estão em execução naquele momento. Se alguns dados estão nesse momento sendo processados pelo computador, lá pela CPU, pela unidade central de processamento, eles devem estar armazenados então nesta memória chamada memória RAM, que tem essa responsabilidade, armazenar os dados que nesse momento estão em processamento, que nesse momento estão em execução. E é por isso mesmo que ela é considerada então a memória principal do computador. Bem, pessoal, com essas dicas agora a gente pode voltar na questão, porque a questão dizia: a memória RAM é utilizada para carregamento do software que é executado por meio de um computador? Perfeito. Por que, professor, tu disse software aí? Porque software são os dados. Os arquivos, alguém perguntar, professor, mas um programa de computador é um software, como o caso do Word? É. Então o Word, enquanto está em execução no computador, ele tem que estar carregado na memória RAM. Ah, professor, mas o arquivo do Word também é parte do software. O software é toda a parte lógica, são os arquivos, são os programas de computador, são os dados em si. Então, quando a gente fala de software, a gente está englobando tudo isso. O arquivo que eu gero no Word, o próprio Word, o Windows, que é o sistema operacional, todo esse software, enquanto está em execução, enquanto está em processamento, ele tem que ficar carregado nessa memória RAM, que de fato é a memória principal do computador. Portanto, marcamos como certíssimo essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão importante resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!